Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Soundbite de volta depois da pausa para o fim de semana prolongado, mas a política não parou. Da última segunda-feira, o debate entre António José Seguro e Jorge Pinto. Vamos ouvir os sons deste debate. Eu nunca tinha falado de uma desistência exclusivamente para a sua candidatura, isso nunca esteve sequer em cima da mesa. Eu falei de um pacto republicano onde, precisamente, quem se assumisse de esquerda, quem tenha bem presente a urgência de uma candidatura que seja agregadora e que pudesse ganhar estas eleições e passar certamente à segunda volta, pudesse haver então esse diálogo entre as candidaturas. E eu considerei, em convicção, que posso ser útil ao meu país. E avancei. E não fiz combinatas com ninguém, não fiz acordos com ninguém, não fiz... Eu sou uma pessoa livre, não tenho amarras absolutamente nenhumas, nem vivo dentro de gavetas absolutamente nenhuma. Viva Helena Pereira. Olá, viva. E viva Nessa Lopes. Viva Ruben. É a pergunta do costume. A Helena Pereira, tivemos dois candidatos com o mesmo perfil de eleitor. Quem saiu melhor neste debate? Olha, foi um debate muito aguerrido. Eu acho que até António José Seguro ficou surpreendido e até a meio do debate ele acusa o toque e diz ter ficado surpreendido com o ataque de Jorge Pinto. Não estava preparado. Começa logo pelo passado. O que é que Seguro fez quando era líder do PS ao viabilizar com aquela abstenção violenta o orçamento de 2012? A determinada altura até teve piada porque António José Seguro quase que disse: você quase não era nascida, você quase não... Como é que você tem memória disso? Vamos lá falar sobre o futuro e não sobre o passado. Quer dizer... E acabou, não é? A dizer que o ideal era que os candidatos de esquerda não fossem inimigos e no fundo ele sentiu-se tratado como inimigo por Jorge Pinto e portanto eu diria que foi eu diria quase que foi um empate, porque Jorge Pinto, para as posições que tinha, mostrou que não se iria inibir perante António José Seguro, e nessa medida foi surpreendente a forma realmente ele atacou por causa de realmente do passado, o que ele fez para mostrar que ele afinal não era tão de esquerda. A estratégia de Jorge Pinto, eu acho que até foi bem conseguida, foi tentar mostrar que ele não era um candidato tão de esquerda. Então foi buscar ao currículo dele os vários momentos em que ele no fundo deu a mão ao PSD e à Troika, lembrando até que o PS viabilizou o fim do 1º de dezembro, do feriado do 1º de dezembro, que era uma coisa que a Troika muito queria, que era o fim de vários feriados, porque achava que Portugal era um país que tinha muitos feriados. Portanto, ele foi ao pormenor. Mas, em contrapartida, começa assim, não é? E eu acho que António José Seguro conseguiu ir ganhando algum terreno depois daquela estupefação inicial e conseguiu um bocadinho mostrar que também era de esquerda. Eu, por exemplo, na questão das leis laborais, eu não me lembro nunca de ter ouvido António José Seguro dizer o que disse no debate, que foi que estava inclinado para vetar o pacote das leis laborais se fosse Presidente da República. Eu acho que ele o fez, eu até fiquei na dúvida se ele não o fez devido a ser tão picado por Jorge Pinto. E depois, acho que ele terminou bem, não é? Com o apelo ao voto útil da esquerda, quando ele diz um bocadinho aquilo que se passou em Lisboa há 4 anos. Espero que nenhum eleitor de esquerda possa acordar e dizer que foi por causa do meu voto que o Seguro não foi à segunda volta, não passou à segunda volta. Foi pena, foi ter dito só no fim, porque quando normalmente se quer passar uma mensagem, eu acho que tem que marcar o início do debate. E António José Seguro, mais uma vez, não percebi se disse isto, se estava pensado guardar isto para o fio, que não faz muito sentido, ou se realmente achou que era a altura já para dizer isso, para ver se não fugiam os votos dos eleitores de esquerda, porque eu acho que Jorge Pinto fez moça, mesmo assim, António José Seguro, acho eu. Ana Sá Lopes, Jorge Pinto chegou, inclusive, não de forma direta, mas numa altura a supor que poderia desistir a favor de um candidato de esquerda que tivesse melhores hipóteses, neste caso seria António José Seguro. Pareceu-te que depois deste debate ficou claro que Jorge Pinto vai até ao fim e que pode roubar votos a António José Seguro? Ele disse-o, e aliás essa foi uma das piores partes de Jorge Pinto. Foi logo no arranque, quando essa pergunta é feita. Ele realmente no início disse que admitia desistir em favor de um candidato que estivesse em melhores condições, um candidato de esquerda, e
Obviamente que António José Seguro está em melhores condições e agora está a negar, basicamente, a negar um bocadinho, atrapalhado, a negar o que disse, a dizer que ele queria que houvesse um candidato único de esquerda e depois quase culpou António José Seguro por se ter candidatado, em vez de andar a conseguir a união de esquerda. Eu acho que ele aí foi muito infantil. As candidaturas são candidaturas pessoais. Se não houve os candidatos de esquerda que Jorge Pinto queria, que era o candidato livre, Sampaio da Nova, foi porque Sampaio da Nova não se quis apresentar, podia-se ter apresentado mais cedo, podia-se ter apresentado antes de António José Seguro, podia ter feito o que quisesse. Não fez. E, quer dizer, que Seguro seja culpado por se candidatar, e acho que Seguro respondeu muito bem, quando disse que candidatou-se no dia tal, não esperou por ninguém, a candidatura é um ato pessoal, e que também é preciso coragem para o fazer. E é verdade, é preciso coragem. Houve muita gente que teve medo e que não avançou. Essa parte aí, acho que Jorge Pinto, sem dúvida, que é a revelação dos debates das presidenciais. É muito bom, mas estranhei, e percebo o que a Helena diz, estranhei que Jorge Pinto fosse mais agressivo com António José Seguro, e em alguns momentos bem, nomeadamente na questão do orçamento da abstenção violenta de 2012, mas foi mais violento com Marcos Mendes. É que realmente parecia que estava a lutar não para que um candidato de direita ficasse fora da segunda volta, mas para que um candidato de esquerda fique fora da segunda volta. E ele ganha os votos. Isto parece um bocado bizarro. É evidente, António José Seguro cometeu montes de erros, desde as gavetas até ao discurso, a tentar evitar tomar posição sobre vários assuntos. Mas agora, como a Helena diz, no pacote laboral já foi mais claro, já está mais claro, e fez de facto aquele apelo da esquerda que faz sentido. Ou seja, por muito que nós achemos que Jorge Pinto é ótimo, e eu, aliás, acho que Jorge Pinto pode ser um futuro líder do LIVRE, ou então pode regressar ao PS, onde já foi militante, e o PS está a precisar de gente nova, portanto, era ótimo que Jorge Pinto, se não quiser continuar no LIVRE, que volte para o PS, onde já esteve. Porque era e ficamos a saber que ele, quando era militante do PS, fartava-se de escrever cartas a todos os secretários gerais do partido. Não sabemos se eles liam, não é? Aparentemente não. Mas agora, o que me parece é que Seguro é o único candidato de esquerda que pode passar à segunda volta, sendo que, mesmo assim, tem muito poucas hipóteses. Acho que a esquerda vai fazer um suicídio se resolver 3 votos para a Catarina Martins, 2 votos para Jorge Pinto, mais 5 votos para António Filipe. Vai ser um suicídio total se, por causa destes votos, António José Seguro não conseguir passar à segunda volta. E, de facto, se é aquela velha história que o PS é de direita, que é uma coisa que era muito usada nos anos 80 e no fim dos anos 70, por muitos elementos da esquerda e da extrema-esquerda. Era o PS é de direita, portanto voltamos ao PS é de direita. Eles estão neste momento que o Seguro é de direita. Utilizam o argumento de uma notícia do Expresso do pacismo. Assim, Seguro não é de direita, Seguro é de esquerda. Agora, que cometeu um erro absolutamente crasso, na entrevista que nos deu, de que não podia meter-se em gavetas, e aquilo foi absurdo, não devia ter feito. Obviamente não devia ter feito. Agora, é a única hipótese que a esquerda tem de não deixar, e aí Seguro foi esperto ontem, quando disse, que era uma frase que já tinha sido utilizada por Jorge Pinto no debate com Marcos Mendes, se não me engano, dos ovos todos no mesmo cesto. E aí Seguro fez bem, pela primeira vez fez um apelo. Eu sei que há pessoas de esquerda que apoiam Gouveia Melo, que diz que não é de esquerda. E há pessoas que acham que esta divisão esquerda e direita já não faz sentido, embora geralmente sejam as pessoas de direita que dizem. É raro encontrar alguém de esquerda a dizer isso. Eu não sei se a esquerda se quer suicidar, mas é possível. Acho que tudo é possível. Estamos num momento absolutamente crítico, são as eleições presidenciais mais difíceis da memória. Isto para dizer, acho que Seguro marcou pontos, acho que Jorge Pinto revelou que é muito bom, revelou que é ótimo a argumentar, e tirando aquela parte de revisão constitucional que eu tenho muitas dúvidas,
concordo com a argumentação do Seguro de que se o Presidente vetasse uma revisão constitucional, obviamente que e havendo eleições em consequência, obviamente que as eleições seriam um referendo à Constituição. E o referendo à Constituição tivemos em 1933, não é? E que o partido iria reforçar a sua votação, como tem acontecido quando há assim umas dissoluções inopinadas. É evidente, com as vitimizações e com aqueles truques todos políticos que nós conhecemos. Portanto, eu acho que aquela medida presidencial de Jorge Pinto é muito ingênua. Pronto, ok, é bom para que se acabe votos à esquerda, mas não parece-me um erro estratégico. Mas pronto, acho que o PS precisava de Jorge Pinto, o LIVRE precisa de Jorge Pinto. Quando Rui Tavares resolver retirar-se da liderança do LIVRE, sabemos que há um candidato que é fantástico e excelente. Agora, não é candidato à presidência da República. Mas acho que o Rui Tavares não gosta muito dele, nem sequer foi à apresentação de candidatura. O Rui Tavares tem andado a elogiar o Jorge Pinto. Foi muito estranho. O Rui Tavares é raro gostar dos candidatos. Faz-me lembrar do Francisco Palpério, não é? No Parlamento Europeu também não gostava. É, exatamente. No Parlamento Europeu também não gostava. Estranho. Não, mas por acaso tenho reparado que no Twitter o Rui Tavares tem felicitado o Jorge Pinto em todos os debates, mas neste último ou escapou-me ou eu não vi. Lá ver se foi culpa do algoritmo. Ele estava com gripe. Não, eu fui à página. Podia estar com gripe, ou podia estar mal disposto, né? Se a gente sabe lá, também não vou ao Twitter todos os dias. Mas de facto não festejou Jorge Pinto desta vez. Mas tem festejado. Não vamos ao Twitter todos os dias, mas estamos cá todos os dias para comentar, e amanhã é mais um dia grande de debate. António José Seguro contra Luís Marques Mendes. Será esta quarta-feira. Um beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.